Muito bem, meus caros, muito bem. Espero que vocês estejam aí aproveitando o domingo de vocês, né? Principalmente um domingo como este, né? Um domingo tem um pouquinho de sol, mas o frio está extremamente agradável, né? E como eu sempre digo, que é para quem me acompanha lá no Telegram, né? Frio é civilização. Bom, mas olha, como eu disse a semana passada para vocês, né, a proposta destes nossos vídeos aqui no Instagram não é fazer crítica literária, não é dar aula, não é nada, né? É fazer uma leitura prazerosa daqueles textos que eu gosto, né? Aqueles textos que, por algum motivo, chamam a minha atenção, não é verdade? Bom, e vocês sabem que em literatura tem algumas coisas que marcam a vida da gente e por mais que o tempo passe, você sempre acaba retornando àqueles textos que contaminaram, né, o seu espírito, mas contaminaram de uma maneira positiva, né? Bom, é o caso da relação que eu mantenho há anos, não é, com este livro aqui, com Os Sertões do Euclides da Cunha, não é? Aliás, se vocês forem ler Os Sertões, eu recomendo que vocês leiam, comprem esta edição aqui, uma edição organizada por aquele que é hoje o maior especialista em Euclides da Cunha, que é o professor Leopoldo Bernucci, né? É uma edição aí feita pela Ateliê Editorial, com a imprensa oficial do Estado de São Paulo e o arquivo também do Estado de São Paulo. É uma edição maravilhosa, incrível, toda recheada de notas, né? A introdução do Leopoldo olha, é um trabalho de mestre, tá? Bom, e um dos trechos dos Sertões que eu mais gosto, né, é um trecho da primeira parte, né, do livro que se chama A Terra. E vocês sabem que a Terra é toda uma descrição geológica, geográfica, climática, né, enfim. E tá lá recheada de termos técnicos. Enfim, é uma leitura... É uma leitura cansativa, Mas, assim, chega um momento em que, assim, eu acho que o Euclides percebeu, olha, assim, o leitor não vai conseguir passar desse ponto se eu não colocar aqui um refresquinho para ele, né? E aí ele põe esse trecho que ficou conhecido como os higrômetros singulares, né? É um dos trechos mais belos, não só dos Sertões, né, mas da literatura brasileira, tá? E então é esse trecho que eu vou ler para você. Quer dizer, ele está falando a respeito da secura dos ares e ele encontra esses higrômetros que são únicos, que são realmente singulares, tá? Então vamos lá. Não a observamos, quer dizer, a seca, tá? Ele está se referindo à seca. Não a observamos através do rigorismo de processos clássicos, mas graças a higrômetros inesperados e bizarros. Percorrendo certa vez, nos fins de setembro, as cercanias de Canudos, fugindo à monotonia de um canhoneio frouxo de tiros espaçados e soturnos, encontramos, no descer de uma encosta, anfiteatro irregular, onde as colinas se dispunham circulando um vale único. Pequenos arbustos e coseiros virentes viçando em tufos intermeados de palmatórias de flores rutilantes davam ao lugar a aparência exata de algum velho jardim em abandono. Ao lado, uma árvore única, uma quixabeira alta, sobranceando a vegetação franzina.
O sol poente desatava, longa, a sua sombra pelo chão e, protegido por ela, braços largamente abertos, face volvida para os céus, um soldado descansava. Descansava havia 3 meses. Morrera no assalto de 18 de julho. A coronha da Mannlicher, estrondada, o cinturão e o boné jogados a uma banda e a farda em tiras, diziam que sucumbira em luta corpo a corpo com o adversário possante. Caíra, certo, derreando-se à violenta pancada que lhe sulcara a fronte, manchada de uma escara preta. E ao enterrar-se, dias depois, os mortos, não fora percebido. Não compartira, por isso, a vala comum de menos de um côvado de fundo em que eram jogados, formando pela última vez juntos, os companheiros abatidos na batalha. O destino que o removera do lar desprotegido fizera-lhe, afinal, uma concessão. Livrara-o da promiscuidade lúgubre de um fosso repugnante e deixara-o ali há 3 meses, braços largamente abertos, rosto voltado para os céus, para os sóis ardentes, para os luares claros, para as estrelas fulgurantes. E estava intacto. Murchara apenas, mumificara, conservando os traços fisionômicos, de modo a incutir a ilusão exata de um lutador cansado, retemperando-se em tranquilo sono à sombra daquela árvore benfazeja. Nem um verme, o mais vulgar dos trágicos analistas da matéria, lhe maculara os tecidos. Volvia ao turbilhão da vida sem decomposição repugnante, numa exaustão imperceptível. Era um aparelho revelando, de modo absoluto, mas sugestivo, a secura extrema dos ares. Bom, o trecho é magnífico, né? Não só assim por essas belíssimas aliterações, né? Que o Euclides sabe construir com perfeição, né? Mas também por causa do ritmo do texto, né? E para a maneira como ele constrói a cena, né? Uma cena assim que me parece absolutamente fictícia, né? Quer dizer, não creio que ele realmente tenha se deparado com esse soldado, né? E essa é exatamente a beleza dos Sertões, né? Quer dizer, os Sertões não é só um ensaio de cunho histórico ou sociológico, né? Mas ele também é uma obra de ficção, né? Quer dizer, há toda uma dramatização aqui dos Sertões, né? Da vida dessa comunidade de Canudos, né? Da relação que há entre os soldados e a comunidade, né? E da própria violência do Estado, né? Sim, há muita coisa que realmente aconteceu de fato, né? Toda a brutalidade das tropas federais, né? Toda a ignorância em relação ao tipo de vida dessas pessoas do Nordeste, enfim, há toda uma série de coisas que são absolutamente fidedignas, né? Mas também há muito de ficção. E esse trecho, para mim, é um trecho ficcional, mas é absolutamente lindo, né? Quer dizer, poucos escritores aqui no Brasil, nesta época, né? O Euclides o Sertões foi lançado em 1902, né? Pouca gente escrevia com essa fluência e com essa clareza. Claro, o Euclides tem uma infinidade de outros trechos em que há uma retórica desagradável poluindo, né, o texto. Mas há estes outros trechos que são absolutamente antológicos. Agora, eu gosto especialmente deste trecho também, porque ele, para mim, é mais uma prova, né,
de como o Euclides era um leitor dedicado aí e soube absorver de várias leituras material para os seus escritos, né? O próprio Leopoldo Bernucci tem um livro fascinante a respeito dessa questão da intertextualidade na obra do Euclides, né? Em que ele vai mostrar como o Euclides foi grandemente influenciado pelo Victor Hugo e pelo Sarmiento, lá da Argentina, né? E o Leopoldo faz esse estudo comparando linha a linha, trechos inteiros, né? É um trabalho belíssimo, belíssimo. Mas lendo esse trecho aqui, um dia, assim, por absoluto acaso, eu estava lendo o Rimbaud, né? Nessa tradução aqui feita pelo Ivo Barroso, né? Que é o decano dos tradutores, né? Enfim, é um grande tradutor. E descobri aqui, lendo essa tradução do Ivo, né? Nessa edição maravilhosa, que tem todo um estudo, né? Escrito pelo Ivo, eu descobri aqui um soneto do Rimbaud, que me chamou muito a atenção, tá? No original francês, o soneto se chama Le Dormeur du Val, né? E o Ivo traduziu como O Adormecido do Vale. Tá? Bom, então eu vou ler para vocês o soneto. Tá? E vejam só que interessante. O Adormecido do Vale. Era um recanto verde, onde um regato canta doidamente a enredar nas ervas seus pendões de prata, e onde o sol, no monte que suplanta, brilha, um pequeno vale a espumejar clarões. Jovem soldado, boca aberta, fronte ao vento, e a refrescar a nuca entre os agriões azuis, dorme. Estendido sobre as relvas, ao relento, branco em seu leito verde, onde chovia luz. Os pés nos juncos, dorme, e sorri no abandono de uma criança que ri-se, enferma no seu sono. Tem frio, ó natureza, aquece-o no teu leito. Os perfumes não mais lhe fremem nas narinas. Dorme ao sol, suas mãos a repousar supinas sobre o corpo. E tem 2 furos rubros no peito. Então, assim, é um poema do Rimbaud de outubro de 1870. Né? Assim, vocês não ficam com a impressão de que o Euclides pegou esse soldado, né? Aqui do Rimbaud, tirou o soldado defunto, né? Desse jardim maravilhoso em que o Rimbaud tinha colocado ele, e levou esse soldado lá para o meio da caatinga, né? Assim, experimentem fazer uma comparação, linha a linha, imagem a imagem. Bom, e aí vocês vão ficar com essa pulga atrás da orelha, né? Com essa ideia que eu tenho de que o Euclides leu sim o Rimbaud, né? E vejam só como alguns fatos ajudam, né, contribuem para que essa história realmente tenha acontecido, né? Esse poema aqui do Rimbaud, ele consta de 2 edições. Uma de 1891 e a outra de 1895. Tá? Bom, e Os Sertões é de 1902. Tá? Então, assim, em termos de cronologia, dava tempo perfeitamente para Euclides ter lido o poema. Agora, tem um outro dado. Quando o Euclides está fazendo a redação final dos Sertões, né, ele está lá em São José do Rio Pardo, tomando conta lá como engenheiro da construção de uma ponte, né? Na verdade, da reconstrução de uma ponte que tinha caído. E lá às margens do Rio Pardo, né, ele tem lá um grupo de amigos e entre eles, né, nós temos o intendente da época,
lá em São José do Rio Pardo, que era o Francisco Escobar. Tá? Bom, o Francisco Escobar foi um homem brilhante, né? Brilhante, conhecia profundamente literatura, né? Não só brasileira, não só portuguesa. E, até onde se sabe, era um importador de livros também. Né? E vocês sabem que a nossa cultura tem profundas relações com a cultura francesa. Bom, eu suponho que da mesma forma como o Escobar apresentou outros autores para o Euclides, ele pode ter muito bem apresentado o Rimbaud, não é verdade? Inclusive, o que se diz é que o Euclides, por exemplo, não tinha grande leitura dos clássicos portugueses. E quem mostrou todos esses livros, quem ajudou a aprimorar o estilo do Euclides, foi o Francisco Escobar. Bom, depois, um dos biógrafos do Euclides, né, o Frederick Emory, que é assim, a biografia mais completa que existe do Euclides, né? Ele mostra como Euclides leu um outro poeta francês chamado Maurice Rollinat. Né? Bom, e o Maurice Rollinat era contemporâneo do Rimbaud. Bom, então, se ele leu o Rollinat, por que ele não teria lido o Rimbaud? Não é? Enfim, ficam essas questões no ar que talvez um dia a gente possa encontrar uma resposta para elas, né? Quando a gente descobrir, por exemplo, uma relação de livros, dos livros que formavam a biblioteca do Francisco Escobar. Né? Talvez lá, né, para nossa surpresa, a gente encontre uma dessas edições de poemas do Rimbaud, né? E quem sabe até com uma anotação do lado do poema, do lado do soneto, dizendo assim, Euclides gostou muito. Bom, enquanto isso não acontece, nós ficamos com a suposição, né? Ficamos com a suposição e ficamos com esse texto maravilhoso do Euclides, né? Tenha ele utilizado ou não o soneto do Rimbaud, a verdade é que a transformação foi maravilhosa, a transformação foi belíssima e nós podemos, né, voltar e tornar a voltar a este texto aqui dos Sertões e ficar aí deliciados com o poder expressivo do Euclides da Cunha e com todos os benefícios que ele deu, com que ele impregnou a nossa língua e a nossa literatura. Tá bom? Olha, um grande abraço para vocês. Tudo de bom e um bom final de domingo.